Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje eu venho falar, mais uma vez, da postura como o presidente da República, Jair Bolsonaro, se comporta no país. E não dá mais para a gente ficar mais abismado, tamanha a provocação como que ele se oferece as suas opiniões para o Brasil. Ataca as mulheres, os negros, os homossexuais, os mais pobres. E agora liga a sua metralhadora para a questão das nossas crianças no Brasil, que trata a defender o trabalho infantil no nosso país, e afronta a possibilidade de vida digna das nossas crianças, os nossos meninos e meninas. Ele mesmo reconheceu que o caso apresentasse um projeto para descriminalizar essa prática nefasta, seria massacrado. E com razão, pois é extremamente injusto. Eu sou autor de um projeto de lei que criminaliza o trabalho infantil no nosso país. Já consegui aprovar aqui no Senado, aliás, foi aprovado por unanimidade, e está lá na Câmara Federal, num processo na Justiça, na Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator é o deputado federal Paulo Abiakel. Espero que a Câmara Federal, sinceramente, tenha a mesma sensibilidade como o Senado Federal teve ao aprovar uma lei mais rígida que acabe com essa mazela no nosso país. Senhoras e senhores, é um absurdo, ao levantar esse tema, o presidente Bolsonaro agride princípios que estão na nossa Constituição, inclusive em tratados internacionais assinados pelo Brasil. E ainda mais, qual o país desenvolvido do mundo que trata suas crianças como mão de obra barata para a gana do capital? Absolutamente nenhum país desenvolvido que venha defender essa atrocidade. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo a condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Em âmbito internacional, o Brasil ratificou duas importantes convenções da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A primeira, de número 182, trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e das ações imediatas para sua eliminação. A segunda, de número 138, e que não somente dispõe sobre a idade mínima para ingresso no mercado de trabalho, como também estabelece outras normas para coibir o trabalho infantil. Segundo hoje, os dados do PNAD continuam divulgados pelo IBGE, referente a 2016, o Brasil tem aproximadamente, hoje, 2 milhões de crianças e jovens com idade entre 5 e 17 anos trabalhando. Porém, não deveriam sim estudar para se tornarem cidadão, contribuindo com o país na sua idade adulta, como mão de obra qualificada para poder produzir e gerar desenvolvimento para o nosso país. Do total de crianças que estavam no mercado de trabalho, em 2016, 1/3 era do sexo feminino e 2/3 do sexo masculino.
Segundo a OIT, entre as atividades que mais oferecem risco à saúde, ao desenvolvimento e à moral das crianças e adolescentes estão o trabalho nas ruas, nas carvoarias, nos lixões, na agricultura, com exposições a agrotóxicos e no trabalho doméstico. Esse nosso planeta, atualmente, temos 168 milhões de meninos e meninas entre 5 a 17 anos que exercem algum tipo de trabalho infantil. Esse número equivale a 11% de todas as faixas dessa faixa etária no mundo. Ao trabalharem, ao invés de estarem na escola, as crianças têm os seus direitos lesados, sendo submetidos às condições degradantes, como as encontradas em carvoarias e fazendas aqui no Brasil, principalmente na região centro-oeste, no Mato Grosso e na minha região amazônica e no meu estado do Pará, inclusive sendo usadas como trabalho escravo. Esse é um problema que gera impacto em toda a sociedade. Ao se dedicarem ao trabalho, em vez de estudarem, as crianças têm um potencial limitado e tornam-se mão de obra desqualificada, atingindo a economia do país e reduzindo a sua produtividade. O que vemos, senhores e senhoras, com a utilização de mão de obra infantil, não é algo que enobrece, como diz o presidente Bolsonaro. Quem explora a mão de obra das crianças, na verdade, só procura reduzir os custos para aumentar os seus lucros. Quem explora menores só pensa no próprio interesse e em nenhum momento cogita oferecer oportunidade aos mais jovens. É importante destacar que países desenvolvidos agem no sentido de proteger os pequenos, e aqui o que se vê é o retrocesso, negando-se proteção aos mais vulneráveis. A Holanda, por exemplo, editou uma norma sobre o tema que entrará em vigor a partir de 2020. A lei daquele país estabelece que todas as empresas registradas devem declarar que checarem suas cadeias produtivas quanto à não utilização de mão de obra infantil. Em caso de descumprimento à norma, a empresa ficará sujeita a multas e até processos penais. Aqui no Brasil, nós defendemos os direitos das crianças e dos adolescentes. Queremos ver os nossos jovens na escola em condições de um futuro melhor. Por isso, repito, consegui aprovar um projeto de lei em 2016, aqui no Senado, que tomou o número 237, que criminaliza a exploração do trabalho infantil e que atualmente está transmitido na Câmara dos Deputados. Esse projeto prevê penas de 2 a 4 anos de prisão e multa para quem contratar menores de 14 anos. Em caso de trabalhos que figurem na lista TIP, piores formas de trabalho infantil, a punição pode ser majorada em até 8 anos. A pena também se aplica à contratação de adolescentes entre 14 e 17 anos que se encontrarem em condições insalubres. Minha proposta traz 2 exceções. A primeira versa sobre o trabalho doméstico no seio familiar. Quando uma criança ajuda o pai a levar um saco de farinha ou realizar alguma tarefa dentro de casa, ainda que haja consequências, essa não é considerada uma relação de emprego. A segunda se refere ao trabalho infanto-juvenil em atividades artísticas, como o trabalho do ator, práticas desportivas e até em concursos de beleza, desde que não prejudique o desenvolvimento físico e emocional da criança e do adolescente. Tais atividades precisam ser autorizadas por uma autoridade judiciária competente. O objetivo desta lei é endurecer a pena para quem opta
por essa mão de obra na tentativa de baratear os seus custos. E um país como este, como o Brasil, com tantas desigualdades, um país como esse, que tem 13 milhões de desempregados, adultos, mão de obra preparada, o crime aumenta muito mais ainda em substituir estas oportunidades para quem precisa de um emprego para gerar dignidade para essas crianças. Preferem pegar as crianças para trabalharem exatamente com o objetivo de ter mão de obra mais barata e aumentar os seus lucros. Senhoras e senhores, devemos combater o trabalho infantil no Brasil. A minha proposta, que está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, merece apoio e, por isso, peço a atenção de toda a sociedade brasileira. E aos colegas da Câmara dos Deputados, peço voto em favor do PL 6895 de 2017. Precisamos urgente levar esse tema adiante para coibir essas pessoas que aproveitam da mão de obra das nossas crianças. Volto a dizer, é um absurdo, com tantas injustiças, tantas desigualdades. E quero aproveitar que, se tiver boa vontade de governo, tiver uma concepção de dignidade e cidadania para a nossa família, os governos que já passaram, os governos democráticos, como o governo do Lula, criou condições neste país de ter políticas públicas, como o Bolsa Família, para criar condições da família mais pobre manter as crianças na escola. A solução do desenvolvimento econômico, social e humano do nosso país está exatamente em investir na educação das nossas crianças, dos nossos jovens, na preparação e na qualificação da mão de obra, para poder ajudar a desenvolver o nosso país, a criar condições de desenvolvimento econômico, de crescimento econômico, de distribuição de renda e criar condições de diminuir as diferenças entre o mais rico e o pobre, as diferenças entre as nossas regiões mais ricas e menos desenvolvidas, para poder criar condições deste país realmente ter soberania perante outros povos, e não governos que venha quebrar um processo que estava sendo construído da criação de um Estado social no nosso país, e agora com o retrocesso de criar um Estado neoliberal submetido aos interesses internacionais, trazendo graves problemas para o nosso país. Era isso que eu tinha que dizer hoje, neste dia, senhor presidente. Parabéns.